Boa noite, pessoal. Mais uma vez, eu, Walter Mello, pela TV.net, no programa Sem Hora para Acabar, com mais um tema de extrema relevância: o câncer infantil. Quem vai falar sobre o tema hoje, quem vai ser entrevistado, que é o nosso convidado, é o Dr. Cristiano Gomes. Vamos ver uma pequena sinopse do Dr. Cristiano. Médico pediatra, formado pela Universidade do Espírito Santo, oncopediatria pela Universidade de São Paulo, GRAAC, Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, auditoria no Serviço da Saúde pela Universidade de Ribeirão Preto, administração hospitalar pela Faculdade São Camilo e MBA de Gestão Hospitalar Público-Privada pela USCS, que é a Universidade de São Caetano do Sul. Atualmente, trabalha pela Faculdade de Medicina do ABC, onde é médico assistente, no Hospital Infantil Márcia Braido, na área de pediatria. O tema: o câncer é a segunda causa de mortalidade infantil no Brasil. O câncer no Brasil atinge entre 12 e 13 mil crianças anualmente. Estima-se que em torno de 70% das crianças acometidas de câncer podem ser curadas, se diagnosticadas precocemente e tratadas em centros especializados. A maioria dessas crianças terá boa qualidade de vida após o tratamento adequado. Segundo a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, os cânceres mais frequentes na infância são a leucemia, que é o câncer dos glóbulos brancos, seguida do linfoma, câncer dos gânglios linfáticos, tumores cerebrais, câncer que pode situar-se em muitas partes do cérebro, e a osteosarcoma, câncer dos ossos. Os tumores implicam em 80% de todos os casos. Agora vamos então aproveitar e conversar com o Dr. Cristiano Gomes sobre o assunto, tirar nossas dúvidas e esclarecimentos. O e-mail continua aberto aí para vocês poderem participar fazendo pergunta para o nosso entrevistado. Vamos lá. Boa noite, doutor Cristiano. Tudo bem? Boa noite, Walter. É um prazer estar aqui com você e é uma grande oportunidade para a gente estar podendo falar um pouco do câncer infantil, pois uma das nossas lutas é o diagnóstico precoce. E, sem dúvida, essa nova ferramenta do terceiro milênio, que é a internet, é sem dúvida uma grande aliada que a gente tem no combate ao câncer infantil. Bom, Cristiano, vou chamar de Cristiano, porque eu já te conheço faz tempo, certo? Se você fosse médico proctologista, eu ia chamar de senhor, porque eu respeito mais. Ah, não, tá? Cristiano, a ideia da gente aqui é falar sobre o câncer infantil. Assisti uma palestra sua, foi a semana passada, fiz uma matéria, achei o assunto extremamente pertinente e importante, e aí falei, bom, vamos convidar o doutor Cristiano, e você vê. Posso começar a perguntar? Claro, pode começar. Então vamos lá. Com base em referência dos registros, em base populacional, são estimados mais de 9 mil novos casos de câncer infantil no Brasil por ano. É isso mesmo? É isso mesmo, isso até é um dado de uma pesquisa que foi feita pelo INCA, né? Que foi publicada pelo INCA, e esse dado realmente prova aquilo que a gente já sabe. Assim. Tem muitos pacientes que, infelizmente, no nosso país hoje ainda não tem o diagnóstico firmado, mesmo tendo a doença. A gente tem que entender que o câncer infantil hoje, no Brasil, é a doença que mais mata, ou seja, que mais morre criança e adolescente de câncer. Eu estou aí excluindo as causas violentas, acidentes, né, vítimas de balas, perdidas, enfim, traumas. Mas, por doença, o câncer hoje, sem dúvida, é aquela doença que mais mata crianças e adolescentes no nosso país.
Então, isso reflete também em outros países, por exemplo, América do Sul, Europa, o problema é parecido? Antes, no Brasil, a gente tinha mais óbitos por doenças infecciosas, tipo diarreias, né? Outras complicações de terceiro mundo mesmo. Hoje, esse perfil epidemiológico populacional do país, no caso dessa faixa etária, já vem mudando bastante. Então, isso, com o passar do tempo, vem trazendo o câncer hoje para ser a doença que mais mata. Então, hoje a gente já tem muito, sim, o nível é bem parecido com o de países de primeiro mundo, países em desenvolvimento. Engraçado, eu estava fazendo uma pesquisa aqui e eu percebi o seguinte. Na pesquisa eu achei a seguinte informação: assim como em países desenvolvidos, no Brasil o câncer já representa a segunda causa de mortalidade proporcional entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos em todas as regiões. Ou seja, para mim foi surpreendente. O que me deixou surpreso na palestra é que a gente não pensa criança com câncer. A gente pensa adulto com câncer e se der uma chance, eu vou pensar de 35 anos para frente, começa a preocupação, né? E para mim foi uma grande surpresa, mas até essa faixa de 19 realmente é coisa pesada, né, Cristiano? Exato. Assim, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Walter, a gente considera assim como um paciente da faixa pediátrica aquele paciente de 0 a 21 anos. A gente sabe que o paciente de 18, 19, 20, enfim, geralmente ele vai até com um médico clínico geral, ou o próprio onco clínico mesmo, adulto. Mas, assim, populacionalmente falando, como você disse aí, é o que você falou. É a segunda causa porque a primeira é aquelas, no caso, vítimas de traumas, acidentes e tudo. Tirando isso, fatores externos, ou seja, da própria doença mesmo, o câncer realmente é a doença hoje que mais acomete as nossas crianças. Bom, eu vi você apresentar uma série de slides, slide é coisa antiga, né? Desculpe. É uma série na projeção, algumas imagens. E parece que tem algumas imagens também de crianças aqui da região. Isso é normal? Hoje, assim, o perfil do nosso paciente aqui do Hospital Infantil Márcia Braga, aqui de São Caetano, é um perfil assim, a gente um atendimento geral. O câncer infantil, ele corresponde entre 2 a 3% das neoplasias gerais. Ou seja, de todo mundo que tem câncer, adulto e criança, 2 a 3% são pacientes da faixa pediátrica. Ou seja, é uma doença rara. Só que, com a melhora do acesso da população aos serviços de saúde, com a melhora da capacidade do serviço de fazer o diagnóstico, você acaba que tem tido um diagnóstico melhor, mais apurado. Assim. E com isso, a gente acaba conseguindo diagnosticar. No ano de 2009, aqui no Hospital Infantil Márcia Braga, com a nossa equipe de pediatria, nós tivemos cerca de 10 casos, foram 12 casos diagnosticados que foram daqui, referenciados para o Hospital Mário Covas, da Faculdade de Medicina do ABC, que é a referência nossa na região para o tratamento de oncologia pediátrica. E pela tua experiência de campo aí, Cristiano, isso atinge mais ou menos determinadas camadas sociais ou não tem nada a ver com camadas sociais? Não. O câncer, na verdade, vamos dizer que ele é uma doença que não escolhe raça, idade, sexo, condição socioeconômica. Lógico que, epidemiologicamente, algumas doenças podem acometer crianças de acordo com a faixa etária dela. Por exemplo, tumores ósseos é mais comum em pacientes adolescentes, né? Leucemia em pacientes menores, embora os próprios adolescentes também tenham. Retinoblastoma, que é um tumor ocular, mas pacientes pequenos também. Então, assim, isso aí varia em função disso. Agora, a doença comete o pobre e o rico sem distinção. Não é genético? Então. Porque uma vez, vou te explicar o que eu essa pergunta. Entrevistando outros médicos, uma vez falei, esse negócio das células perderem, que essas células vão se multiplicando de uma maneira maluca, mas o sistema imunológico corrige isso. E de repente eles falam, mas você vai ficando com mais idade, eu acho que foi sacanagem comigo.
Você vai ficando com mais idade e você vai perdendo essa imunidade. E isso faz com que você comece a ter aparições, começa a correr o risco maior, começa a perder o controle sobre essas células. Eu pergunto, e isso foi o motivo da minha pergunta, em criança, elas são novinhas. Eu falei, quando eu vi crianças, assim, eu falei, não bate direito com o que me passaram. Por isso que eu perguntei, é genético ou não é genético? Então, a gente tem que entender dois conceitos para estar respondendo essa pergunta. Primeiro, assim, o câncer é uma doença que tem sua variante genética, ou seja, alguma célula, por algum motivo, tem vários fatores, mas entre eles a própria genética mesmo, ela começa a ter sofre uma mutação e começa a ter uma reprodução daquela célula com um perfil diferente da célula normal. E aí evolui para uma célula tumoral, no caso. Mas não necessariamente ela é hereditária. Então é uma confusão que as pessoas fazem. Existe um tipo de tumor, existem outros, mas especificamente o retinoblastoma, onde você consegue determinar bem a característica hereditária dessa própria doença. Por exemplo, pacientes que têm uma transmissão do gene RB, que a gente chama, de uma forma hereditária, geralmente ele pode acometer um ou ambos os olhos em multilocais, em vários locais da retina. Pacientes que têm essa alteração genética, mas não hereditária, isso geralmente ocorre de uma forma unilateral, ou seja, apenas um olho, na maioria das vezes, que é acometida. Agora, além disso, por exemplo, esses pacientes que têm essa característica hereditária, 2/3 dele tem uma evolução pior. Pacientes, se eles vierem a fazer radioterapia, ele quase que triplica a complicação que ele pode ter. Então, assim, genética sim, hereditária às vezes. Bom, eu li também que, diferentemente do câncer de adulto, o câncer de criança geralmente afeta células do sistema sanguíneo específicos de sustentação, enquanto que o de adulto afeta as células do epitélio, que recobre os diferentes órgãos, como o câncer de mama, o câncer do pulmão. Explica pra gente isso daí. É assim, pacientes leucemias, no caso, as doenças linfoproliferativas, leucemias e linfomas, elas correspondem, um estudo até de 1995, mas que é muito atual, que epidemiologicamente é a mesma coisa ainda. Elas respondem por cerca de 43% dos casos de câncer. Então, criança e adolescente tem mais do que doença linfoproliferativa. Não é mais, assim, você não vê criança, por exemplo, câncer de mama e tudo, mas a gente chama de órgãos sólidos, né? No caso, tumor de sistema nervoso central, neuroblastoma, os sarcomas, isso também acontece em criança. Só que numa escala maior, as doenças linfoproliferativas, leucemias e linfomas. Cerca de 30% para as leucemias, a maioria delas as LLAs, que a gente chama, que são as leucemias linfóides agudas, e cerca de 30%, em torno de 13%, 20% em torno disso para os pacientes com linfoma. E também em torno de 20% dos pacientes com tumores de sistema nervoso central. Então, as 3 neoplasias, os 3 tipos de câncer de criança que mais acomete a leucemia, o sistema nervoso central e os linfomas. A prevenção é o grande desafio. Pelo que eu vi você palestrar, o que manda é a prevenção, né, para tentar diminuir o problema. A ênfase atual deve ser dada ao diagnóstico precoce e orientação terapêutica com orientação terapêutica de qualidade. E você colocar tudo isso. Agora, como a família pode se orientar? Eu tenho depois alguns pontos para a gente comentar sobre sintomas, né? Isso. Mas a família deve ter uma preocupação especial de observação. Como funciona? Então, assim, toda criança por si só ela deve ir no seu pediatra geral, acompanhando uma periodicidade adequada para cada faixa etária. Então, assim, eu diria que a prevenção no nosso caso